Bom dia, pessoal. Para quem me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 11 de setembro de 2025, finalzinho de uma manhã de quinta-feira, portanto, estou voltando aqui para compartilhar mais um vídeo aula com os senhores e senhoras, desde já dando as boas-vindas ao presente canal da cidadania, canal 3D, o Três Dimensões, ato contínuo, agradecendo aos mais de 260, quase 270, mais de 270 mil views ou visualização que o canal obteve desde sua instituição. Em especial, agradeço aos novos inscritos, sejam todo mundo bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos ao canal da cidadania, canal 3D, o Três Dimensões. Se gostar do presente vídeo, se inscreva no presente canal, compartilhe o presente vídeo com o maior número de pessoas, dê o seu like, aperte o sininho para ser avisado para os próximos vídeos que irei fazer, que não serão poucos. E ao final, se gostar do presente vídeo, dê seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Diga o que você achou do voto, do teratológico voto da lavra do eminente ministro Fux no julgamento da ação penal 2668 de ontem. Diga aí o que você acha, o que você acha que é justo ou injusto. E é exatamente com base nesse voto que hoje estou voltando aqui para fazer uma análise de caráter eminentemente jurídico acerca dos contornos e alcances do voto, do teratológico voto do eminente ministro Luiz Fux, que é parte integrante da primeira turma, que está julgando aí a ação penal 2668 do atentado aos três poderes em 8 de janeiro. E foi exatamente essa a razão pela qual hoje escolhi o presente tema no sentido de fazer uma análise jurídica à luz da jurisdição constitucional, à luz da Constituição, à luz da dogmática constitucional acerca dos contornos e alcance deste voto que eu estou batizando como teratológico, e vou já explicar porquê, da lavra do eminente ministro Luiz Fux. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, e por que não dizer, um dos maiores poetas britânicos de todos os tempos, qual seja William Shakespeare, para quem a época fora pedagógica, se de dizer, existia entre o céu e a terra, ano-luz mais coisa do que a nossa vã filosofia imagina. É exatamente isso. E o que me motivaram exatamente a fazer uma análise, sem ter a menor pretensão de esgotar a matéria acerca do voto, que fora concluído até o final da noite de ontem, tarde da noite de ontem, fiquei até o final, peguei até uma crise de gastrite, exatamente em razão das diversas teratologias que está revestida no bojo do respectivo voto. E hoje, exatamente, fui motivado exatamente para traçar os contornos e alcance do respectivo voto sob a perspectiva da dogmática constitucional, sobre a perspectiva da dogmática do processo penal, do direito penal, da Constituição e da força normativa da ordem jurídica interna. E são com essas premissas fáticas, de fato, valor e norma, que inicio dizendo que terça-feira o respectivo julgamento, a saber, dia 9/9, fora retomado com o voto do eminente ministro relator, a saber, Sua Excelência Alexandre de Moraes, que é o relator do respectivo processo, e o voto muito denso. Alexandre de Moraes levara praticamente a manhã inteira para fazer a leitura com a devida fundamentação, a devida ilustração, as devidas ilustrações e do acervo, do denso acervo probatório e as motivações pelas quais ele estava julgando e, ao final, condenando não somente o ex-presidente da República, a saber, Jair Messias Bolsonaro, como os generais que compunham o seu governo, bem como o ajudante de ordem Mauro Cid e o ex-ministro da Justiça do Distrito Federal, Anderson Torres. E
depois de uma exaustiva, por que não dizer densa, fundamentação com base em fato, valor e norma, à luz fazendo a devida cognição adequada, fazendo a devida ponderação adequada e, por que não dizer, a devida subsunção dos fatos, que é assim que deve ser feito um julgamento por todo julgador, seja ele de piso ou seja de primeiro grau, a ministro do STF. Alexandre de Moraes e seu voto, como lhe é peculiar, é fundamentário, obedecendo o que manda o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, que todas as decisões administrativas e judiciais devem ser ou serem literalmente fundamentadas sob pena de nulidade. E para além disso também respeitou, por simetria, aquilo que está previsto no artigo 489, parágrafo 1º do novo CPC, cuja autoria fora do eminente ministro Fux, em 2015, no projeto de reforma ao novo CPC, que por simetria, né, como não tem nenhuma incompatibilidade, deve também se aplicar ao processo penal. Mas o fato é que, no bojo do denso e relevante voto e fundamentação do voto de Alexandre de Moraes, podemos observar na terça-feira, a saber, dia 9, a densidade de provas, começando de minutas, reuniões nem um pouco ortodoxa, com pessoas que estavam agindo em nome do Estado, a saber, o ex-presidente, os generais Heleno, o general Garnier, que é da Marinha, o general que está preso, Braga Neto, Anso Torres, Mauro Cid, etc. Mas podemos aí observar a densidade e a profundidade do fundamento do voto do eminente ministro relator, a saber, Alexandre de Moraes, no sentido de pedir a condenação dos 8 réus no bojo da respectiva ação 2668, que trata exatamente do julgamento do atentado, da tentativa de golpe do dia 8 de janeiro aos 3 poderes. Na ocasião, ainda no dia 9, podemos também observar Fux pedindo a palavra pela ordem, no sentido de enfatizar para Alexandre de Moraes que não queria ser, que no dia seguinte, ou seja, no seu voto, não queria ser aparteado, por terem um voto muito denso, e aí já estava sinalizando, né, que Luiz Fux iria trazer um voto com grande profundidade divergencial, não somente divergindo em matérias eminentemente processuais, como competência, licenciamento de defesa, mas o fato é que no dia de ontem o voto denso, longo, teratológico, e vou dizer por que teratológico, com base no artigo 489, parágrafo 1º, do eminente ministro Luiz Fux, sem nenhum demérito ao mesmo, o que eu vou fazer doravante, a partir de então, é o que venho fazendo há mais de 15 anos, no meu mister, ou seja, na minha banca de advocacia, nas mais diversas e complexas causas do direito público e privado em sede da Justiça Comum Estadual e Federal, com base na força normativa da Constituição, com base no regimento dos respectivos tribunais, com base na Lei Infraconstitucional Federal, Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal, Código de Processo Penal, Estatuto, Convenção de Viena, Convenção Internacional de Direitos Civis, Pacto San José de Costa Rica, de 1969, citado no voto do eminente ministro Fux, nas duas preliminares que ele suscitou no dia de ontem, mas o fato é que o voto do eminente ministro Fux inicia no sentido dele proibir, ou seja, de ter feito um acordo com o relator para não ser aparteado durante a leitura do seu voto. E assim fora. Como se realmente fosse um presságio do voto nem um pouco ortodoxo, e por que não chamar teratológico, que
estava para vir. Mas o fato é que, logo no início da leitura do voto do eminente ministro Luiz Fux, pude observar ele suscitar duas preliminares. Primeira, de incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal e da primeira turma para julgar crimes políticos cujos réus não tenham prerrogativa de foro, ou seja, não seja deputado federal ou senador. E aí essa foi a primeira divergência em sede das preliminares, né, que ele abriu, seguida pelo cerceamento de defesa. E Luiz Fux faz isso exatamente com base no artigo 102 e seguinte da Constituição Federal, que traça, né, e delimita a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar as ações originárias, que são as ações originárias no bojo dos processos objetivos, a ação direta de constitucionalidade, ação por omissão, arguição de preceitos fundamentais, processo objetivo porque não tem parte, só tem objeto. Mas o artigo 102 e seguinte da Constituição Federal, não vou citar aqui para não ficar cansativo, diversamente do que fora feito ontem até quase o dia todo pelo eminente Luiz Fux, faz citações de jurisprudências internacionais totalmente divorciadas dos autos, bem como citações de remotas doutrinas, até mesmo de historiador, totalmente divorciada do contexto fato e jurídico da ação penal 2668. Irei também já motivar a razão pela qual entendo que a decisão, o voto do mesmo, se não demete ao mesmo, ipsilício, ou seja, literalmente teratológico. Mas o fato é que Luiz Fux abrir as duas preliminares, suscitar as duas preliminares, né? Antes de adentrar no mérito, no sentido de entender em seu voto ser literalmente ou absolutamente inconstitucional, não somente a primeira turma, como o Supremo Tribunal Federal para julgar ações, crimes políticos cujos réus não têm um foro privilegiado, como os deputados federais e senadores, ou se já tiveram, já houve o fim, já perderam esse foro privilegiado em razão do fim de seu respectivo mandato. E ele fez isso exatamente com base nas premissas do artigo 102 e seguinte da Constituição Federal, que delimita a competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal julgar os seus membros por crime comum de responsabilidade. Quando é comum, né, ele será julgado pelo Senado, mas quando se for crime de responsabilidade, será julgado pelo Senado. Mas se um ministro do Supremo cometer crime comum, será julgado por ele mesmo. E dentre essas competências, né, para além de julgar, né, as ações que eu chamo de objetivas, como a ADI, Ação Direta de Constitucionalidade, a DPF, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ele também tem competência para julgar, em grau de recurso, o clássico recurso extraordinário. Tem também competência para julgar em sede de recurso, conforme o artigo 102 e seguinte, as sentenças de crime prolatadas no bojo dos crimes políticos que nascem no primeiro grau, por meio do recurso ordinário constitucional, que é uma espécie de apelação que devolve toda a matéria de mérito para o Supremo. E eu já disse em outros vídeos aí, que mesmo que em tese Alexandre de Moraes tivesse de ofício remetido todo o processo para ser julgado pelo juiz federal do Distrito Federal, ao revés, não haveria muita diferença, a não ser a adição de mais um tempo aí, pois essa sentença que o juiz federal do Distrito Federal iria dar, que foi lá que ocorreu o fato, seria não obstante ser uma sentença de primeiro grau, mas ela só caberia um recurso ordinário constitucional para o próprio Supremo. E Alexandre de Moraes, em que pese, com base no regimento interno, seria o juiz ou prevento que iria ser o relator. Então, eles iriam ganhar 1, 2, 3 meses, 6 meses, quiçá. Não iria mudar muito, salvo se
esses parlamentares, né, que são julgados pelo primeiro grau, praticarem crimes comuns. Mas se for crime político, como é o que estamos a tratar no bojo da ação penal 2668, não vejo muita diferença. Mas o fato é que Luiz Fux fundamentara a preliminar de incompetência absoluta da primeira turma e do próprio plenário do Supremo Tribunal Federal para julgar respectiva ação com base no artigo 102. Ademais, Luiz Fux também arguíra a preliminar de cerceamento de defesa, dizendo que o processo continha mais de 70 teras, e para quem não sabe, teras em informática, 1 tera é proporcional a 1000 gigas. Você imagine, multiplicando por 70 teras, é o volume do processo. E com base nessas premissas de fato, valor e norma, ele entendeu haver cerceamento de defesa pela densidade de documento, e que os advogados, em tese, não tiveram tempo razoável para analisar esses 70 teras, que é proporcional a 70.000 gigas, cada tera é 1 giga, 70 gigas, 70.000 gigas, mas essa alegação cai por terra quando se tem em mente que no Código de Processo Civil e no Código de Processo Penal, existe prazos delatórios, que é aquele que o juiz ele tem a discricionalidade de delatar, ou seja, ampliar, e aqueles peremptórios, que é para o recurso, que é para a defesa. Esse é peremptório porque depois que inspira, o prazo para apresentação de defesa prévia, prazo para apresentação de oitivas, prazo para apresentação de alegações finais, esses prazos peremptórios, existe preclusão. E aí, no momento do recebimento da ação penal 2668, o próprio ministro Fux votara no sentido de receber a respectiva ação penal. E no que aduz a alegação de incompetência absoluta do Supremo, digo que, dada a decisão, é totalmente extemporânea o momento em que está sendo avaliada, pois ele mesmo já voltou, a turma já afastara, por maioria, ficando vencido somente o ministro Fux, acerca da competência ou não da primeira turma e do plenário do Supremo para julgar a respectiva ação. E isso passaram a ser uma matéria em tese preclusa. Não obstante, tem que lembrar no ponto, né, sobre a perspectiva do juízo garantista, do julgador garantista, de nós também, advogado, que pode ser garantista ou não, quando a gente está fazendo a nossa defesa. Se levarmos em consideração a premissa de que fato jurídica, de que competência é uma matéria de ordem pública, o fato de Fux, em tese, ter também suscitado no mérito, não vejo nenhum prejuízo, haja vista toda e qualquer matéria de ordem pública, como incompetência, que é o caso, em especial matéria, por exemplo, que está no artigo 37, parcialidade do julgador, poder ser arguída a qualquer tempo e grau de jurisdição, e for exatamente isso que o Supremo fizera para anular todos os processos do atual presidente Lula, lá do processo da Lava Jato, cujo juiz era Moro, que hoje é senador da República. Então, sobre essa premissa fática, sobre essa perspectiva tridimensional de fato, valor e norma, é legítimo, dada a alegação. Não obstante, né, muitos entenderem serem preclusa, mas digo que não há preclusão para esse tipo de matéria de competência. Não obstante, né, existir o princípio da colegialidade, que quando um ministro do Supremo assume o cargo, faz juramento de cumprir, respeitar o regimento, deve imperar em todo colegiado a soberania do colegiado, ou seja, da maioria que vota, ainda que tenha divergência de um ou dois, mas deve prevalecer sempre, dada a soberania do colegiado, das turmas, a supremacia
do colegiado. E Marco Aurélio, né, ex-ministro aposentado do Supremo, era, não obstante ser um fervoroso ministro que abria muita divergência, mas em sua grande maioria, não obstante, na sua grande maioria, ficar só, ou seja, ser voto vencido, isolado, mas ele enfatizava que o que tinha de mais interessante no colegiado era a soberania do colegiado, era divergência, mas sempre devendo ser respeitada a soberania do colegiado. E quando o eminente ministro Fux traz essas preliminares, tanto essa preliminar de incompetência do Supremo, de cerceamento de defesa, com base no denso número de páginas que tem o processo, mais de 70 telas, ele está aqui tentando reabrir o caderno processual, pois essa matéria fora derrubada, fora vencida por maioria. E em respeito, né, à rigidez do princípio da soberania do colegiado, ele, em tese, né, está ferindo, ainda que por via reflexa, o regimento interno do Supremo. Outro sim, também não era um pouco demasiado no ponto lembrar, apenas a guisa de informação, que, não obstante, não existe a previsão constitucional para o Supremo julgar crimes políticos, e sim, do juiz federal com base no artigo 109. Todavia, se faz extremamente necessário no ponto lembrar que mais de 90% das decisões que são feitas são deliberadas pela jurisdição constitucional do Supremo, pela da excelsa Corte do Supremo Tribunal Federal, é baseada no princípio civilau e common law. E para quem não sabe, o nosso sistema, né, é regido, né, pelo civilau, que impera e deve imperar a força normativa da Constituição, não obstante, com base no Instituto Jurídico e Constitucional da mutação constitucional sem alteração de texto, ao longo da história, não somente corte como o Supremo Tribunal Federal, corte dos Estados Unidos, de Israel, da França, da Argentina, utilizam, com base no princípio sensível da razoabilidade e da proporcionalidade, o princípio do common law, que é com base em precedentes, muito utilizado em Israel, muito utilizado nos Estados Unidos. Então, se o Supremo Tribunal Federal, ao longo da história, na grande maioria de suas decisões, ele acaba dando decisão que, em tese, não está consignada literalmente no bojo da Constituição, e aí ele usa a mutação constitucional sem alteração de texto, fazendo uma interpretação conforme a Constituição, para adequar o texto constitucional ao atual contexto social, econômico, jurídico, geopolítico e etc. O Supremo, ele tem legitimidade para fazer isso, e quem pode mais pode menos em direito. Se ele tem legitimidade para utilizar, fazer subsunção tanto do princípio civilau como do common law, por via reflexa, não é um pouco demasiado no ponto lembrar que também, em razão do atentado do dia 8 de janeiro, colocar o Supremo Tribunal Federal e seus ministros como vítima crucial, não seria crível, tão pouco razoável, que um juiz federal pudesse ter competência de julgar a respectiva ação penal 2668. Você está entendendo? Então, mesmo que em tese, Luiz, seja em tese legítima essas preliminares suscitadas por Luiz Fux de incompetência, né, que ele pode arguir a qualquer tempo, mas no pano de fundo não assiste razão, em razão da soberania do colegiado que havia afastado por maioria, ficando vencido apenas o ministro Fux. Em relação à segunda preliminar de cerceamento de defesa, esta
de pior sorte deve ser acatada, exatamente em razão de o eminente ministro, relator a saber sua excelência, Alexandre de Moraes, não ter competência de alterar prazos peremptório e somente delatório. Com essas breves premissas fática e jurídica, eu supero aqui essas preliminares e jogo por terra. Passando doravante a analisar o pano de fundo ou de mérito do voto teratológico e por que chamo voto teratológico do eminente Fux, que durara, começaram de 9 da noite, se estendera quase depois das 10 da noite. Exatamente porque ele mesmo, em 2015, fora o grande protagonista da reforma do último do Código de Processo Civil, e lá existe, no bojo dessa reforma, 2 artigos que merecem destaque, somente para a gente saber dividir o joio do trigo e fazer a devida e não olvidar da devida e necessária honestidade intelectual e jurídica. Se você observar o artigo 489, parágrafo 1º do não CPC, artigo, repita-se, 489, parágrafo 1º do não CPC, esse princípio fora colocado na reforma do CPC de 2015 pelo eminente Luiz Fux. E ele diz como deve ser as 3 partes da sentença, que é o relatório, o fundamento e a parte dispositiva, cujo 2 primeiros, o seu relatório e o fundamento, ele não passa de opti dicti, ou seja, não obstante o fundamento ser importante para o juiz chegar ao mérito, mas isso não faz coisa julgada material. Ele não transita em julgado e não vincula a parte dispositiva. Mas o fato é que o artigo 489, de autoria do eminente ministro Luiz Fux, na reforma do novo CPC, é pedagógico em dizer como deve ser fundamentada uma decisão, sob pena de ser revestida e denotada como teratológica. Para quem não sabe, decisão teratológica é aquela que viola todos os postulados da força normativa da Constituição, é a decisão, conforme o artigo 489, parágrafo 1º, que não faz a devida subsunção dos fatos jurídicos à norma penal, à norma constitucional. E o que pudemos observar ontem, quase o dia todo, no voto do eminente ministro Fux, no que aduz ao pano de fundo ou de mérito da presente temática, do respectivo voto, fora ele exatamente violar o próprio dispositivo 489 que ele criou no novo CPC, em dizer que é nula toda e qualquer decisão de qualquer juiz, seja de primeiro grau ou do STF, decisão que não é bem fundamentada e que não ataca toda a tese da defesa, que não faz a devida subsunção dos fatos jurídicos à norma, ou seja, à norma penal, à Constituição, à jurisprudência, sobretudo a fase cognitiva, ou seja, do acervo probatório, ou seja, o juiz, ao julgar, ignora as reais evidências dos autos. E é por isso que eu batizo esse voto do eminente Luiz Fux, se não demérito ao mesmo, estou aqui atacando o voto e não a pessoa dele, para quem eu tenho tinha até o presente momento na minha mais alta conta, exatamente por entender que o seu voto, para além de ser contraditório, ele é teratológico. E ele não é revestido da devida honestidade intelectual e jurídica que os autos revelam. E digo isso exatamente porque ele começa abrindo a sua divergência de mérito com o fundamento e as premissas teóricas, fazendo menção e citação a tarde toda de doutrinas remotas, 2003, eu acho que era mais nova, de historiadores e de doutrinadores da dogmática constitucional, que não se aplica ao caso concreto, totalmente divorciado da evidência da ação penal 2668.
estando ser legítimo, mas quando se fala em doutrina, eu, em mais de 15 anos de advocacia, só me lembro de ter usado doutrina uma vez, logo no início, quando eu comecei a advogar, há mais de 15 anos. E a única vez que utilizei doutrina, pois a doutrina sou eu, sempre eu tive uma premissa filosófica e jurídica de dizer que a doutrina sou eu. Assim como o Rei do Sol dizia lá que o Estado sou eu como advogado tive uma premissa filosófica e jurídica de dizer que a doutrina sou eu. A única vez que utilizei doutrina em um processo, em uma defesa, perdi a causa. Mas o fato é que podemos observar o dia todo o eminente ministro Fux fazendo menção, citação de doutrinas, de historiadores, até de constitucionalistas, mas totalmente divorciada das evidências, das reais evidências dos autos. E isso leva, dado fundamento, a uma decisão, a um voto teratológico. Não obstante isso, ou seja, não obstante o eminente ministro ter passado a tarde toda fazendo citações de doutrinas e de jurisprudência totalmente divorciada do contexto fático e jurídico, em especial do acervo probatório da presente ação penal 2668, todavia, se faz extremamente necessário no ponto lembrar, apenas a guisa de informação, e por que não dizer, enaltecer a última parte, ou por que não dizer, a metodologia utilizada pelo eminente ministro Luiz Fux, que merece destaque, e entendo ser relevante, que ele pega os 8 réus, começando do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro ao último general, e vem de forma monocrática, verticalizando, ou seja, vem fazendo a necessária subsunção dos fatos praticados por cada réu, até mesmo dividindo de forma fracionária, fracionando em tópicos e temáticas para ele poder atacar cada uma à luz das provas. Esse método utilizado pelo Fux é um método que deve ser usado por todo jogador, sob pena de violar o princípio da congruência, a distração, da correlação e, por que não dizer, da eventualidade, que diz que o julgador está adestrito ao pedido, adestrito ao acervo probatório, adestrito às evidências dos autos. E sobre essa premissa, sobre essa perspectiva tridimensional de fato, valor e norma, parabenizo esse método utilizado pelo eminente ministro Luiz Fux. Não obstante, ter que pedir vênia para, em tese, discordar com o devido respeito de como ele conduzira, de como ele fizera a inadequada e, por que não dizer, equivocada subsunção dos fatos jurídicos gravíssimos praticados desde 8 de janeiro, e por que não dizer antes, ou seja, um princípio muito utilizado por ele, que é do direito penal, o intercrime, que implica exatamente e consiste exatamente no caminho em que o crime dá, desde o primeiro ato, desde a primeira tentativa, os atos preparatórios e executórios, e ele, o que entendo ser teratológico, o método que ele criou, né, sob a perspectiva preliminar, sobre o método processual de como fazer a devida dosimetria, a devida ponderação, e por que não dizer, cognição adequada, à luz da subsunção dos fatos, relevantíssimo fato jurídico, a norma, à luz da evidência dos autos e do acervo probatório. Entendo que ele se perdeu exatamente neste ponto. E digo isso por quê? Porque contra fatos não há argumentos. Luiz Fux, somente para ter ideia, como falei que ele foi um grande protagonista da reforma do novo CPC, e ele criou o artigo 489, parágrafo 1º, né, para denotar como teratológica toda e qualquer decisão que não faz isso que eu estou a dizer.
que não enfrenta de forma que ignora não somente o fundamento da defesa, como do Ministério Público, mas em especial o acervo probatório, a jurisprudência. O artigo 489 torna como nula de pleno direito esse voto, não obstante o método utilizado ser relevante e correto, mas o método que ele utilizara para fazer a subsunção do pano de fundo de mérito, ou seja, a subsunção dos gravíssimos fatos jurídicos ocorridos antes, durante e depois da tentativa de golpe, ele ignorara ipsilitz, ou seja, a ponto de tratar como coisa de só menos, usando até mesmo o clássico princípio da intervenção mínima, que a gente só usa esse princípio combinado com o da bagatela para crime de pequena monta. Outro fato que merece destaque é o fato dele tratar de como coisa de só menos e de menor potencial e importância as instigações ao Estado Democrático de Direito, a abolição do Estado Democrático de Direito, tratar como coisa de só menos, tratar como mero exercício da liberdade de expressão. Ocorre que a liberdade de expressão ela não é ilimitada como nenhum direito é ilimitado. Todo direito ele tem exceção. Direito à propriedade, ele só é absoluto, nenhum direito é absoluto. O direito de propriedade, por exemplo, ele só é absoluto quando é respeitado o direito de vizinhança, respeitado o estatuto dos condomínios, norma de ordem cogente ou pública. Nem o domicílio é inviolável absolutamente. Tem as exceções, prisão em flagrante delito, cumprir ordem judicial de 6 da manhã. Então não existe nenhum direito absoluto. Nem mesmo cláusulas pétreas são absolutas, que elas podem ser objeto de emenda para ampliar, não para reduzir, como é o caso da soberania nacional, como é o caso da independência, o princípio federativo da independência dos poderes, também consignado num vídeo ainda que irei publicar daqui para sábado, que eu falo, acerca da lei da anistia e sobre a perspectiva da lei da anistia, e dos últimos golpes e do golpe militar de 1964 e de todas as anistias que foram concedidas, não vejo a menor chance de prosperar essa tese de anistia. O Supremo será o primeiro a trancar a eventual projeto de lei tendente a abolir o artigo 60, ou seja, não pode ser objeto de emenda projeto de lei para abolir o princípio federativo da independência dos poderes. Mas o fato é que o voto do eminente Luiz Fux, que eu estou batizando como teratológico, muito criticado aí nas redes, pelos mais diversas correntes de operadores de direito, juristas, merece exatamente destaque. Exatamente por quê? Porque, não obstante a metodologia utilizada para ele fazer a devida subsunção esteja em tese correta, ao revés, quando estamos a falar da devida subsunção ou da metodologia que ele utilizara para analisar cada réu, cada conduta, cada tipo penal, cada fase do intercrime, como ele tão bem mencionou, que é o caminho que o crime dera antes, durante e depois. Ele realmente pecou ou pecara muito sob a perspectiva jurídica, exatamente porque a ponto de reconhecer que o ajudante de ordem, Sabir Maulucide, bem como o general Braga Neto, que se encontra preso até hoje, haviam praticado somente, repita-se, somente o crime de abolição ao Estado Democrático e excluiu os demais. Aí eu pergunto,
Como é possível, à luz da teoria do domínio do fato, e Klaus Hoxe, também utilizado por ele. Para quem não sabe, Klaus Hoxe é um grande protagonista da dogmática constitucional, com projeção internacional, alemão, e criou e autor da teoria do domínio do fato, também utilizada na ação penal do mensalão. Como é que ele reconhece uma conduta criminosa de Mauro Cid e do general Braga Neto e ignora aqueles que são os vereadores mentores intelectuais que tinham domínio do fato, a saber, o ex-presidente da República, Garnier, que era comandante da Marinha, que aderiu, foram o único que aderiram à respectiva tentativa de golpe. Veio, portanto, que não se sustenta essa tese sustentada pelo eminente Luiz Fux, sem nenhum demérito ao mesmo. O mesmo faz, para além de fazer citação de várias doutrinas totalmente divorciadas das reais evidências dos bens autoprocessuais, que ele batizou como premissas teóricas, mas não podemos olvidar, contudo, no ponto, que quando mesmo adentraram no pano de fundo de meta da presente temática em fazer a necessária subsunção dos gravíssimos fatos jurídicos, antes, durante e depois, à luz das evidências dos autos e do acervo probatório, ele fora omisso e revestiram o seu voto como teratológico com base no próprio artigo criado por ele na reforma do novo CPC 489 para 1º, haja vista ele ter tratado como coisa de só menos os contornos e alcances dessa tentativa de golpe, onde tem diversas minutas, reuniões com o ex-presidente, generais, ajudantes de ordens, vídeos. E outra coisa que me chamaram a atenção e merece destaque é a contradição no voto do eminente ministro Fux, pois em desconhecer e tratar como coisa de só menos crimes gravíssimos praticados pelo ex-presidente da República, não somente após o término de seu mandato, mas em todo o intercrime, ou seja, em todo o período de sua gestão. Ele nunca enganou. Os 4 anos, Jair Bolsonaro nunca escondera a sua reserva mental de criticar as urnas, criticar o sistema eleitoral, não obstante nunca ter apontado nenhuma prova, atacar os ministros do Supremo, notadamente Alexandre de Moraes. E aí a gente já atrai competência, tentativa de homicídio, de matar o ministro Alexandre de Moraes, o presidente Lula, o vice Alckmin e etc. Ou seja, não obstante Luiz Fux já tenha condenado no bojo do ataque do 8 de janeiro mais de 400 réus, tenha reconhecido todos esses tipos penais que agora, no dia 9, o relator Alexandre de Moraes pediu a condenação do núcleo crucial, começando pelo ex-presidente da República, colocando como chefe de uma verdadeira organização criminosa. O trocínio por via reflexa não é nem um pouco demasiado lembrar que Luiz Fux, na qualidade de membro integrante da primeira turma, ele já condenaram a mais de 400 réus do ataque do 8 de janeiro. Mutatis mutandis, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. O eminente ministro Fux olvidara e faltara com a verdadeira cognição adequada. Ele olvidara em fazer a devida subsunção dos fatos à norma à luz do acervo probatório, tratando como cor de só menos, como mera liberdade de expressão, abuso de direito, desvio de finalidade. A liberdade de expressão, ela não é ilimitada, não é absoluta. Como tudo na vida, nenhum direito é absoluto. A liberdade de expressão, ela tem um limite. Na hora que ela ultrapassa os contornos e alcance
do razoável a ponto de abusar de direito, fazer desvio de finalidade, ingerência na democracia, instigação de militares de alta patente, pois o presidente da República, ele de acordo com a Constituição, é o chefe supremo da Força Armada. Isso aí também pode ser objeto de uma denúncia por parte do Procurador-Geral Militar em sede do Superior Tribunal Militar, como também ficará consignado no erudito discurso de posse da primeira mulher a assumir o Superior Tribunal Militar depois de 217 anos. Tem vídeo também postado nesse sentido. Veio, portanto, que não é tarefa fácil. Quando a gente observa os julgamentos de Luiz Fux no boi da Lava Jato, do Mensalão, a gente observa uma postura, uma corrente dele totalmente punitista, ou seja, ele aplicava pena máxima como medida para coibir o crime. E agora, no voto de ontem, ele mostraram outra corrente de pensamento jurídico, a saber, garantista, que é como faziam os fariseus. Os fariseus, eles não buscavam o verdadeiro espírito das leis. Ele aplicava a lei, a Torá, compreendido entre os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, onde Moisés previa a sua própria morte. E Jesus fora pedagógico, se de dizer que os fariseus eram revestidos de tamanho cegueira espiritual, que ele conseguia ver o argueiro no olho de seu irmão e não conseguia ver as vigas que estavam atravessadas em seus olhos. Veio, portanto, que não é tarefa fácil. Agora, ele ter sido a vida toda punitista e agora se revelar um garantista. E, notadamente, quando a gente observa o artigo 139, inciso 6 do CPC de Fux, que também foi objeto de sua autoria, a reforma do novo CPC, que ele permite a suspensão de CNH, passaporte e até mesmo o direito de participar de concurso público de eventual devedor da Justiça. E isso não é uma tese garantista. Isso é uma tese punitista que ele sempre vinha aplicando. Então, é contraditório. Ele agora, por exemplo, vinha com um voto diametralmente oposto do que ele sempre aplicara. Viu? Ou seja, aí me vem à mente aqui Nicolau Maquiavel, por meio da sua obra O Príncipe, que disse que, abre aspas, para os amigos do rei, as benesses da lei, para os inimigos do rei, simplesmente a severidade da lei, ou seja, na hora que muda os autores, os protagonistas do processo, para agradar a corrente dominante, ele usa a dogmática que melhor possa justificar e legitimar para mudar diametralmente de pensamento e posição. Isso é contraditório. Basta você ver o artigo 139, inciso 6 do novo CPC, que foi de autoria dele, permitindo suspensão de CNH, passaporte e até mesmo direito de participar de concurso público de eventual direito da justiça, devedor da justiça. Outra, artigo 489, parágrafo 1º, que ele diz que, como deve ser, é considerado nula de pleno direito as decisões teratológicas como este voto que ele deram no dia de ontem. Então, o pau que bate em Chico não está batendo em Francisco. Não está havendo uma coerência, uma unidade. Tampouco uma honestidade jurídica. Quando o eminente ministro trata como coisa só menos, trata como mera liberdade de expressão, que é legítima, mas nenhuma liberdade de expressão pode estar revestida de abuso de direito, de finalidade, ingerência, conspiração ao Estado Democrático de Direito, às instituições democráticas, notadamente Supremo, em especial a figura de seus ministros. E aí já atrai competência em ratio matéria, em razão da matéria, e não em ratio persona, para o Supremo, com devido respeito àqueles que pensam em sentido contrário.
Ademais, também não é não um pouco demasiado citar que ele, nas suas preliminares, invocou o artigo 8º não somente do Pacto São José da Costa Rica, como também dos direitos civis, que é quase que ipsilita a mesma coisa, das garantias, né, como deve ser. Ou seja, na verdade, ele passou o dia no seu voto todinho fazendo, ensinando reza para vigário, ou seja, ensinando aquilo que todo ministro do Supremo, que ao ser nomeado, deve ter um conhecimento jurídico, um notável conhecimento jurídico, para ele estar ensinando conceitos pré-existentes de aluno do primeiro semestre do curso de Direito. Mas o fato é que, observando os contornos e alcance do voto do eminente ministro Luiz Fux, a gente só encontra teratologia, encontra contradição, posições diametralmente opostas ao que ele vinha tomando e o que revela as evidências dos autos. Inclusive aponta até mesmo de ferir julgado de morte o regimento interno do Supremo, no que aduz a soberania do colegiado. E aí o que ele fez no dia de ontem foi colocar numa bandeja os seus colegas ministros para entregar para Trump, que vem conspirando contra o Brasil. E logo após o voto do dia 9, né, do eminente ministro relator pedindo a condenação dos 8 réus, já viera outra ameaça velada por meio da porta-voz da Casa Branca, ameaçando indiretamente o Brasil com a bravata de dizer que é prioridade do governo de Trump, em nome da defesa da liberdade de expressão, utilizada inadequadamente para dirigir aos países da América Latina. E a gente sabe aí que ele colocou os navios de guerra, vários ali na fronteira da Venezuela. Não foi para atacar a Venezuela, mas para coagir psicologicamente e belicamente o Brasil. E isso é algo que não pode existir. Lembro aqui no ponto sobre a perspectiva do direito que cada brasileiro deve ter, da consciência de cada brasileiro deve ter em defender a sua soberania, a sua pátria, que o Brasil hoje é um dos grandes protagonistas do BRICS, onde tem a Rússia, a China, Coreia do Sul, a Índia. Só a China ainda aí representa mais de 41%, ou seja, quase 50% da população mundial. E a China, final de semana passada, exibiu seu arsenal bélico militar. Aí eu pergunto, se Trump continuar ameaçando o Brasil, eventualmente colocar em plano essas ameaças bélicas militares contra o Brasil, a China, a Rússia, a União Europeia, vai ficar do lado de quem? Vejam que ponto chegamos. E esse voto do eminente Luiz Fux, sem nenhum demérito mesmo, estou aqui falando da densidade, dos contornos e alcance do que o voto representa, que não obstante ele tenha divergido de forma considerável, isso não vai mudar o resultado final, pois hoje, se Deus quiser, logo mais às 2 horas será retomado com o voto da ministra Carmen Lúcia. Espero que ela confirme logo o voto do relator para formar a maioria e consolidar a condenação dos outros réus, para servir de exemplo e não ser mais um no meio da multidão, e para que não sirva de exemplo e que condutas criminosas tão gravíssimas não sejam tratadas como mera liberdade de expressão. Isso é faltar com a devida e necessária honestidade jurídica e intelectual.
veio, portanto, que não se sustenta. Como é que o eminente ministro Fux absorve os grandes mentores, a saber, o ex-presidente Garnier, comandante, o grande mentor intelectual, Heleno, general Heleno, Anso Torres e etc., e condena apenas em um tipo penal o ajudante de ordem, que recebia ordem única e exclusivamente do mandatário maior, a saber, o ex-presidente, e o ex-general que se encontra preso, Braga Neto. Ele estava ao serviço de quem? Basta aplicar a teoria do domínio do fato. Então esse é um voto totalmente diametralmente contraditório à ordem jurídica interna, às reais evidências dos autos, e não se sustenta. Esse voto aqui só vai servir para alimentar uma narrativa política, ideológica dos bolsonaristas, especial Trump, que continua ameaçando o Brasil, não tendo a menor possibilidade de mudar o resultado final do julgamento. Eu espero. Agora já, logo mais às 2 horas, será retomado, daqui a pouco, menos de 2 horas, o respectivo julgamento com o voto da eminente ministra Carmen Lúcia, que eu espero que ela vista a bandeira não somente da soberania nacional, das instituições democráticas de direito, como também da força normativa da Constituição, à luz do acervo probatório de fatos gravíssimos que não podem ser tratados como coisa somente, tão pouco como crime de bagatela. Veio, portanto, que o voto do eminente ministro, que levaram praticamente o dia todo ontem, para além de ser teratológico, fere e julga de morte a teoria do jurista alemão Klaus Hoxe, citada por Fux, a saber, teoria do domínio do fato. Como é que ele condena Mauro Cid e general Braga Neto e deixa os grandes mentores intelectuais, em especial o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que era o maior beneficiado em dada trama, julga e fere de morte o princípio utilizado por ele mesmo da teoria do domínio do fato. Ou seja, o domínio da teoria do domínio do fato de Klaus Hoxe utilizado inadequadamente e fora de contexto. Ademais, ele citou muito o Instituto do Intercrime, a ponto de dizer que Bolsonaro não poderia ser responsabilizado, cometer um autocrime. Autocrime ele não pode conseguir autoanistia, é diferente. São diametralmente opostas. A autoanistia não pode, por quê? Porque aquele que agiu em nome do Estado, ele não pode ser beneficiado com a autoanistia. Agora, autocrime pode, por quê? Porque o presidente pode cometer crime comum e crime de responsabilidade durante sua gestão. E ele nunca enganara, nunca fizera a menor cerimônia, tampouco hesitara em externar seu pensamento ao longo de toda a sua trajetória. Ele citou também o princípio da concussão, e é legítimo. Concussão exatamente para o crime maior, e nesse aspecto, né, é legítimo, porque é pacífico, conforme a súmula 17 do STJ, os crimes maiores, por exemplo, crime de falsificação e utilização. A falsificação, a utilização é consumido pelo crime a consumação, utilização é consumido pelo tipo penal de falsificação, pois é maior do que a utilização, a mesma coisa. Então o crime de atentado de abolição ao Estado de Direito, ele entendeu que
absolve o de atentado contra a soberania. Sobre essa premissa, em tese, merece destaque e é até crível, com base na súmula 17 do STJ. Mas ele usou também o princípio da intervenção mínima, que a gente também pode aqui comparar a bagatela, ou seja, tratou crimes gravíssimos contra a soberania nacional, contra o Estado Democrático de Direito, contra a vida, até mesmo tentativa, contra a vida do ministro Alexandre de Moraes, contra o presidente Lula, contra o ex-presidente, o vice-presidente Alckmin, etc. Ignorou todo o acervo probatório para colocar na bandeja a cabeça de seus colegas, entregar para Trump, pois existe dois princípios vetores que o Supremo ao longo da história vem usando, que é o civilau, que é com base na força normativa da Constituição, e no common law. Então, o common law, o princípio do common law, com base em precedentes, legitima a tese de Alexandre de Moraes, não somente da preliminar de competência da primeira turma, como também do pano de fundo ou de mérito da presente temática. O fato de Alexandre de Moraes ignorar a existência de todo um acervo probatório, não à toa ele se contradisse quando disse que houve cessamento de defesa pelo denso volume de provas. Como é que de um lado ele reconhece que houve excesso de prova, mais de 70 teras, que é proporcional a 1 tera, 1000 gigas, 70 mil gigas, e ele diz que não tinha uma prova para condenar os mentores. Isso é uma decisão teratológica, que não se sustenta. E o que a gente vê, né, é uma delação de um prazo peremptório para reabrir o caderno processual. É uma violação à teoria de Klaus Hock, teoria do domínio do fato. O que a gente observa no voto do eminente ministro, para além do que a luz já fora suscitado, é uma mera reprodução da tese dos eminentes colegas de cada um dos réus, sem nenhum demérito nenhum deles, adequada para colocar não somente Alexandre de Moraes como todo o Supremo em uma situação muito difícil diante dessa corrente de bolsonarista, em especial de Trump, que vem ameaçando de forma inadequada o Brasil. Razão pela qual finalizo para este estudo temático, no sentido de dizer que não assiste a razão ontem Fux aceitar a denúncia, condenar mais de 400 réus no mesmo ataque do dia 8 de janeiro, em todos esses tipos penais apontados por Alexandre de Moraes, e no dia de ontem querer, por via reflexa, mudar o seu voto sem nenhuma justa causa que mereça destaque. E isso fere jura de morte o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, no que aduz o princípio da soberania e da colegialidade. Em especial, até mesmo a lei de impeachment, que prevê, como uma das possibilidades do impeachment do ministro do Supremo, ele dar um voto e, em ato contínuo, mudar a sua posição sem nenhum respaldo legal, constitucional e jurisprudencial que mereça destaque. Razão pela qual, em última ratio, finalizo o presente estudo temático, convidando você para assistir já às 2 horas o voto da eminente ministra Carmen Lúcia, seguido depois pelo presidente da primeira turma, a saber, Zanir, para, se Deus quiser, virarmos esta triste página da história do nosso país. Pois o voto do eminente ministro Fux, sem nenhum demérito ao mesmo, é teratologicamente
contraditório, conforme artigo 489, parágrafo 1º, criado por ele mesmo na última reforma do novo CPC. Não é crível. Ontem, ele ser um abolicionista, ontem ele defendia a tese, ele era punitivista, ou seja, aplicava penas máximas, e hoje ser um garantista, a ponto de ser demasiado em dizer não existia uma única prova para condenar os grandes mentores intelectuais da trama do dia 8 de janeiro. Pessoal, ficando por aqui, não tive a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco foi não demérito aqueles que por um viés ideológico, jurídico, político, pensam sentido contrário, por isso a democracia. Apenas jogar a luz de Santo Agostinho é um tema sensível, porém importante, notadamente diante dessa manifesta teratologia e contradição que reveste o voto do eminente ministro Fux, sem nenhum demérito ao mesmo. Se gostar do Pente Vídeo, dê seu like, se inscreva no Pente Canal, aperte o sininho para ser avisado para os próximos vídeos, compartilhe o Pente Vídeo com o maior número de pessoas e, sentir à vontade, dê seu comentário de forma educada, respeitosa, elegante, dizendo o que você acha desse voto e de onde você está a falar. Até a próxima e fique com Deus.